Olá, está começando mais uma edição do Debate Unibrasil. O programa traz assuntos relevantes para a sociedade a serem debatidos por especialistas. Eu sou Leonardo Gomes e hoje vamos falar dos recentes decretos presidenciais que envolvem o porte e a posse de armas. Para debater os efeitos destes decretos na sociedade, contamos no estúdio com a presença do David Musso, advogado e mestrando em Direito, e Brian Bueno Lechenakoski. Os dois estão aqui e vamos debater. Ele que é advogado criminalista e especialista em Direito e Processo Penal. Muito obrigado pela presença dos dois. Esperamos ter um bom debate sobre o assunto. Mas antes de começar o debate, nós vamos acompanhar um material especial sobre a posse e o porte de armas. Vamos acompanhar. Janeiro de 2019. O presidente Jair Bolsonaro assina decreto que regulamenta a posse de armas de fogo no Brasil, que é a autorização para o cidadão comum manter uma arma de fogo em casa ou no trabalho. Pelos critérios do decreto, considera-se cumprido o requisito da efetiva necessidade a moradores de áreas rurais, além de residentes em áreas urbanas com mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Maio de 2019. O presidente Jair Bolsonaro assina o decreto que agora regulamenta o porte de armas de fogo no Brasil, que é autorização para o cidadão andar armado na rua. A exemplo do decreto anterior, o texto considera cumprido o requisito de efetiva necessidade ao porte de armas de fogo a uma extensa lista de profissionais, desde políticos e advogados a conselheiros tutelares e caminhoneiros. Promessa de campanha do presidente, celebrada por parte de sua base de apoio, os decretos que regulamentam o posse e o porte de armas de fogo não passaram imunes a críticas. Na Câmara dos Deputados, uma proposta de decreto legislativo tenta substituir o texto presidencial. No Supremo Tribunal Federal, ao menos 2 ações têm como objetivo derrubar o decreto. Dados do Mapa da Violência de 2018, produzido pelo IPEA, dão conta de que nos últimos 10 anos, 553 mil brasileiros perderam a vida como vítimas da violência, um total de 153 mortes por dia. Diminuir números como este, que são por si só alarmantes, passam por entender se o caminho é restringir ou facilitar o acesso à compra, posse e porte de armas de fogo no Brasil. Bem, vamos começar agora efetivamente o nosso debate, a nossa conversa a respeito desse assunto. Primeiro, para você, Brian. Brian, para a gente entender, que é uma dificuldade, para as pessoas entenderem a diferença entre a posse e o porte de arma. Qual é a diferença? E antes do decreto do presidente Jair Bolsonaro, quem tinha o direito a esse porte? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Leonardo. Agradeço a oportunidade de estar esclarecendo o assunto, que é de suma importância e hoje em dia está causando bastante polêmica diante da inconstitucionalidade, está sendo suscitado no Supremo e tudo mais. Bom, em relação a posse e porte de arma, qual que é a diferença entre ambos? A diferença basicamente é a posse de arma vai ser aquela arma que fica guardada dentro da residência, dentro do local do trabalho, ou fica dentro de um local específico. Basicamente, a pessoa não pode andar com a arma em si. Não pode sair com a arma de dentro da sua residência, por exemplo. Já no porte de arma, a pessoa já poderia transitar com essa arma. Ou seja, ela pode sair para a rua com essa arma, ela pode estar saindo, indo para o seu trabalho, voltando para o seu trabalho, estar dentro do seu veículo com a arma. Então, ela tem essa autorização do Estado, digamos assim, para levar a arma consigo para qualquer lugar que ela vá. Então, basicamente, a diferença de posse e porte é essa. Na lei, em relação ao crime de posse e de porte de arma, há uma diferença das penas, na qual da posse de arma, a pena é menor, e o porte de arma, a pena seria maior. Bom, quem poderia portar e quem poderia possuir a arma antes do decreto? Basicamente, quem poderia portar a arma de fogo seriam as pessoas que comprovassem a estrita necessidade. As pessoas muitas vezes se enganam dizendo, não, no Brasil era proibido qualquer tipo de porte de arma para as pessoas ou cidadão. Mas na verdade não. Há a possibilidade das pessoas portarem. Inclusive os advogados já poderiam antes portar uma arma. Então os advogados antes não podiam expressamente na lei. Mas se eles comprovassem a necessidade, que estavam sendo ameaçados, ou qualquer cidadão que estivesse sendo ameaçado e comprovasse essa ameaça em relação a ele, ou seja, a necessidade de estar armado, para preservar a sua integridade física, para preservar a si mesmo, então ele poderia requerer junto à Polícia Federal, junto ao SINARM, a questão da posse da arma, ou o porte da arma também, poderia requerer. Posteriormente,
ao decreto, o que aconteceu? Teve uma inserção de uma série de categorias novas. Oficial de Justiça, advogados, até mesmo agente de trânsito, depois do decreto da lei, poderia portar arma de fogo. Mas qual que é a diferença básica que tem entre o porte de arma desse decreto novo e o antigo, para a pessoa portar e andar com a arma livremente? Antes você, independente da sua categoria, a não ser que você fosse agente de segurança do Estado, policiais, militares, dependente da sua função, por exemplo, um advogado criminalista, eu deveria comprovar a necessidade que eu tinha de estar portando essa arma de fogo, seja pela ameaça, seja pela prisão à minha integridade. Agora, presume-se essa necessidade. A partir do momento, por exemplo, no decreto, que eu esteja na posição de advogado, eu não preciso comprovar essa necessidade. Porque, pelo fato de eu ser advogado, ou ser um agente de trânsito, ou ser um oficial de justiça, já tem essa necessidade presumida. Então, basicamente, a diferença entre o anterior e agora seria basicamente isso que mudou. Perfeito. E partindo agora da discussão, da opinião exatamente de qual é o efeito disso na sociedade, a gente começa com o David para dar esse rodízio entre as falas aqui, mas a proposta, né, do decreto aconteceu nessa ação logo no início do governo, ali em janeiro, e uma resposta aos eleitores do próprio Bolsonaro, que era uma das suas bandeiras de campanha, essa facilitação, digamos assim, da posse de arma, e também envolvendo um pouco do porte. Mas, de fato, isso resolve, pelo menos um pouco, esse problema da insegurança no Brasil, na sua opinião, David? Olha, eu acho que o efeito é mais para o campo psicológico, né? Se veja, Leonardo, em 2003 a gente teve a edição da lei do Estatuto do Desarmamento, né? E em 2005 foi submetido, a partir de um referendo à população brasileira, opinar apenas sobre um artigo sobre esse Estatuto do Desarmamento, que era o artigo 35, que era se deveria ser proibida a venda de armas no Brasil, armas e munições, ou não. Esse era o questionamento que foi formulado para a sociedade naquela oportunidade, e a sociedade disse que não era para ser proibida por 60 e tantos % dos votos naquela oportunidade. Mas todos os outros requisitos impostos pela lei naquela oportunidade, ou seja, comprovar a efetiva necessidade, ter o curso de habilitação em tiro, os exames psicológicos em dia, enfim, todos os requisitos para a compra, para a posse e para o porte continuaram em vigor e continuam em vigor até hoje, né? Sobre os efeitos práticos disso na segurança pública, não vejo isso como um ponto positivo, porque você vai aumentar, evidentemente, o número de armas em circulação, e os teóricos que estudam economia e direito, por exemplo, eles usam um termo que é a economia do crime, né? Ou seja, a oferta e demanda. Você tem mais arma em circulação, consequentemente a criminalidade tem mais acesso às armas e com um preço menor. É economia, matemática, lei da oferta e da procura. Então, você vai ter um aumento na circulação de armas, né? E, consequentemente, um aumento da violência, né? Já que se você puder concatenar a circulação de armas com a violência. Mas, por outro lado, tem um dado também porque o acesso ao armamento é bastante caro no Brasil, né? O Bolsonaro se elegeu com essa promessa de campanha, né? Mas digamos que não é toda a parcela do eleitorado brasileiro que possui condições, inclusive financeiras, de comprar uma arma. Uma arma custa, só o armamento em si, custa em torno de 4, 5 mil reais. Então, essa é uma questão também que tem que ser levada em consideração nessa equação que é bastante complexa. Uhum. E para você, Brian, do seu ponto de vista, qual que é o efeito, né, desse decreto? Ele realmente cumpre esse papel aí de dar um pouco mais de segurança para a população? Então, na verdade, inclusive eu estava tentando me recordar aqui, não me recordo se é a Rede ou o PSOL, algum dos partidos políticos, que ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que o decreto do presidente seria inconstitucional. Uma das coisas que eles dizem
nesse petitório, nessa petição para o Supremo, é que há um estudo do IPEA dizendo que até 2003, de 1980, basicamente, até 2003, havia uma taxa crescente de homicídio. Na época que era liberada a arma, tinha uma série de regulamentações com mais ou menos parecido com agora. E a partir de 2003, houve um freio nessa taxa de homicídios. A taxa de homicídios, não que ela parou ou estagnou o crescimento, mas sim que ela diminuiu essa taxa de crescimento alta que tinha. Na época, homicídios por arma de fogo era na faixa de 71%, né, nessa década até 2003. E após 2003 houve um freio. Eles atribuem isso ao fato de que em 2003 houve o Estatuto do Desarmamento, ou que houve entrega do armamento pela população e tudo mais, e por isso teria baixado a taxa de homicídios por arma de fogo. A grande problemática que se põe nesse tipo de pesquisa é que há outros fatores também que influenciam, como a economia, como a questão de renda da população, questão de emprego. Então, há uma série de coisas que nós não podemos atribuir tão somente ao desarmamento, a questão dos homicídios. Mas, se você pensar da seguinte forma, todo ser humano é um ser humano dotado de paixão, de questões passionais. Se ele tiver o direito dele portar a arma dele numa discussão de trânsito e tudo mais, qual seria a consequência disso? Esse é um dos primeiros problemas que é estabelecido na questão do porte de arma quando você circula com essa arma no meio da população. Porque o ser humano, qualquer ser humano que seja, mesmo que tenha esse teste psicológico que tem que ser feito, alguma coisa pode tirar ele de si. Pode tirar ele naquele momento de raiva e ele pode acabar disparando. Como havia muito antes de 2003. Isso acontecia diretamente e era anunciado diretamente na mídia. Outro problema é, a segurança pública não deve ser tratada tão somente do dever do cidadão se defender, mas sim o dever do Estado proteger o cidadão. Ou seja, aqui tenta-se atribuir uma responsabilidade para o cidadão da segurança pública, para tentar se eximir de tentar, por exemplo, colocar mais investimento na Polícia Civil, na Polícia Militar e na Polícia Federal como um todo. Todo o sistema de investigação que deveria ser feito na parte de segurança pública em si. Não se pode transferir essa responsabilidade de segurança pública para o próprio cidadão. Então, ao meu ver, é uma medida que tem mais, como o próprio David falou, tem mais uma questão psicológica do que um fator realmente de segurança pública. Uhum. E, inclusive, né, o decreto, dentro do texto do decreto, basta o cidadão ele trazer, né, essa alegação, prestar as informações de que precisa de uma arma, né, para se proteger e comprová-las, mas isso basta, David, para que a pessoa tenha direito a ter uma arma dentro de casa, ela prestar, até mesmo com documentos, comprovações de que precisa de uma arma para se sentir seguro, mas isso é o suficiente? Olha, o decreto ele presume, né? Esse que é o cerne da questão, né? Então o decreto diz assim: o Estatuto do Desarmamento prevê uma série de requisitos, inclusive a comprovação da efetiva necessidade. O que o decreto do presidente Jair Bolsonaro faz? Ele diz que para certas categorias, isso nos dois decretos, tanto para o decreto de posse quanto para o decreto de porte. Ele diz que para uma série de categorias, aí inclui jornalistas que atuam no jornalismo criminal, oficiais de justiça, conselheiros tutelares, profissionais que trabalham com transporte, caminhoneiros em geral, donos de empresas, enfim. Ele estabelece uma série de categorias e diz que para essas categorias a efetiva necessidade já está presumida, ou seja, o cidadão não precisa comprovar esta efetiva necessidade, mas evidentemente precisa cumprir todos os outros requisitos. A questão que se põe, que se é relevante, que é questionado nas ações perante o Supremo Tribunal Federal, que é questionado na Comissão de Constituição e Justiça do Legislativo, é se o presidente da República poderia fazer isso, ou seja, se ele detém poderes. Do ponto de vista democrático, me parece claro que ele se elegeu como uma das bandeiras de campanha a questão do armamento para a população. Agora, do ponto de vista da forma como isso é feito, porque o Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado em 2 turnos nas 2 casas legislativas, não fala em presunção. Então, me parece que tem uma margem que você possa questionar aí se o presidente poderia, por decreto, e não por uma lei editada a partir do Poder Legislativo, modificar as regras.
porque com o discurso de que você está regulamentando tão somente o Estatuto do Desarmamento, na verdade é uma descaracterização do ponto de vista do propósito do que era aquele Estatuto do Desarmamento. Voltando à sua questão, se essa alegação seria suficiente, ou seja, o cidadão chegar perante a Polícia Federal e dizer, olha, eu tenho a necessidade de portar arma e não precisar comprovar isso, penso que não é isso que os legisladores lá em 2003 quiseram fazer quando editaram essa lei. Agora a questão de fundo é, o presidente poderia ter feito, o decreto é legal, o decreto é ilegal, é o que está sendo discutido agora no Supremo Tribunal Federal. A gente vai para um rápido intervalo agora e voltamos com essa questão aqui para discutir um pouco mais e outras, porque tem algumas confusões em meio a isso, né? Ainda mais com a internet, as pessoas acabam comentando algumas coisas que não entendem muito bem, por isso que a gente está aqui, para esclarecer esses pontos. Mas a gente volta já com o nosso debate no Brasil. Não sai daí. Todo dia é uma oportunidade de mostrar quem somos, de se superar, de fazer o melhor. Em cada dia que começa, a gente vai construindo juntos o nosso jeito de ser, de aprender, de educar. A gente vai construindo juntos o Unibrasil. Voltamos com a segunda parte do debate sobre decreto que possibilita que mais pessoas tenham acesso a armas em suas residências, a posse e também que possam andar armados, que no caso é o porte. Contamos aqui na presença do nosso estúdio do David Musso, que é advogado e mestrando em Direito, e também do Brian Bueno Lechenakowski, né? Eu, inclusive, antes aqui da gravação, peguei o nome completinho para não ter erro, né? Porque fica chato a gente errar o sobrenome do nosso convidado, né? Mas estamos aqui discutindo a respeito desse assunto que é muito importante, sem dúvida alguma, né? E a gente volta a discutir, voltando naquela questão que o David respondeu, se é o suficiente, né, as pessoas comprovarem que elas precisam, digamos assim, ter uma arma dentro de casa. Isso é o suficiente? O que está no... Veja, nos termos da lei, igual o próprio David mencionou, não é só o fato de eu ser advogado, por exemplo, que eu poderia estar portando uma arma, mesmo com um novo decreto, tanto no estatuto quanto no novo decreto. Há uma série de requisitos que eu devo atender. Passar por exame psicológico, capacidade técnica para operar a arma. Por exemplo, se eu demonstrar que eu não sei operar aquela determinada arma, talvez aquele não vai dar um teste de aptidão e não vai ser concedido o porte de arma para mim. Mas se eu passar nesses outros testes, nesses outros requisitos, com o novo decreto do presidente, você passa a ser presumido. Então eu não preciso nem demonstrar a minha necessidade. Então, aqui essa é a grande questão realmente de fundo, que está sendo discutida incansavelmente nos tribunais superiores, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal. Por quê? O presidente ele pode ou não pode editar essa medida que ele editou. Dizer, olha, essas determinadas pessoas não precisam demonstrar a necessidade delas. Elas têm que demonstrar os outros requisitos, mas necessidade elas não precisam demonstrar. Porque elas se enquadram no Estado de Justiça, um repórter investigativo nas questões criminais, um advogado. Mas, a partir desse momento, ele não estaria ingressando, digamos assim, entrando na competência do próprio deputado, do senador, que é quem é responsável por editar as leis, apresentar a proposta de leis. Inclusive, havia já propostas tramitando no Congresso Nacional com relação aos oficiais de justiça, aos conselheiros tutelares, para esses portarem armas. Então, a partir do momento que o presidente ele interfere e atropela essas propostas do Congresso, ele invade uma competência que, teoricamente, na visão de muitas pessoas, não seria a sua. Então, portanto, esse decreto seria inconstitucional.
Perfeito. Inclusive, esse novo decreto, em todo o seu texto, ele traz algumas armas que, no passado, de um calibre maior, ou armas que eram de uso restrito do Exército, por exemplo, ou da própria polícia civil ou militar, enfim, e não para a população, mesmo as pessoas que passassem por todos os processos, não teriam acesso de nenhuma forma a algumas armas em específico. Com o novo decreto, algumas armas mudaram essa situação. E aí eu pergunto para você, David, o que pode acontecer com pessoas que no passado foram presas, enfim, ou até mesmo condenadas por estarem portando uma arma de uso restrito, portanto foram presas, enfim, estão respondendo na lei. Mas e agora com esse novo decreto, abre alguma margem para que essas decisões sejam revistas? Olha, tem margem sim, e vai ter muita discussão nesse respeito, porque quando se fala em armamento e se vincula o armamento à questão da segurança pública, as pessoas não estão observando essa questão criminal que tem por trás, a questão penal que tem por trás, né? Porque a edição de uma nova lei, que é benéfica, ou seja, se um sujeito, se um cidadão há 3 anos atrás foi flagrado usando um armamento de uso restrito, como uma .40, por exemplo, que era de uso exclusivo das Forças Armadas e dos militares, se ele foi flagrado, julgado e condenado, hoje, com esse novo decreto que libera a comercialização desse armamento, ou seja, que não categoriza esse armamento como sendo restrito, essa pessoa ela pode entrar e questionar isso na justiça novamente para revisar a sua condenação. O Brian, advogado criminalista, sabe disso melhor do que eu, que a lei benéfica ela sempre vai aproveitar o réu, né? Nesse caso, se verifica que, por exemplo, no caso, a pessoa estava portando uma arma .40, ela não obtinha licença, até era de uso restrito das Forças Armadas. Ela foi presa, processada e condenada pelo porte de arma de fogo de uso restrito. A pena para esse crime é de 3 a 6 anos, ou seja, uma pena até que alta. Ela não cabe benefícios que a lei concede, de suspender o processo e tudo mais. Agora, com esse novo decreto, o que pode acontecer com essa pessoa? E, na verdade, vai acontecer, por causa dos princípios que a lei penal, que é mais benéfica à pessoa, ela retroage, que é a data do crime dela. Então, essa pessoa pode entrar com uma revisão criminal, que a gente chama, né, para rever o caso dela. Então, o que vai acontecer? Se ela for primária, com bons antecedentes, agora essa arma é de uso permitido. Então, ela pode ser condenada, vai ser revisto o caso dela, condenada pelo porte ilegal de uma arma de uso permitido. Mas qual que é a consequência disso principal? Se ela for réu primária, com bons antecedentes, nunca respondeu um processo, ela goza no benefício, que é a suspensão condicional do processo. Esse processo vai ficar suspenso por 2 anos, ele cumpre uma série de requisitos, e encerrados esses 2 a 4 anos, ele poderá sair livremente, sem nenhuma passagem, digamos assim. Então não vai constar nos antecedentes dele. Então as armas que agora passam do uso restrito para o uso permitido, essas pessoas foram condenadas, ou até mesmo tiveram a pena maior, ou estão respondendo o processo, vão poder receber esses benefícios que a lei dá com relação ao uso permitido da arma. A posse é legal, mas do uso permitido. Então tem essa séria consequência jurídica no campo criminal, que provavelmente ainda não se manifestaram sobre, mas não há muito o que se fazer, porque existe um princípio que é aplicado, então tem que ser aplicado. Perfeito. E um outro ponto que a gente pode entrar aqui em discussão é nós começamos aqui a trazer essa diferenciação entre o posse e o porte, né, de arma de fogo, que também é confuso na cabeça de muitas pessoas. Outra confusão é justamente da posse, de você ter uma arma dentro de casa, no caso você não pode usar ela fora de casa, né? E daí tem aquela questão de você se sentir seguro dentro de casa, mas da porta para fora já não é bem assim, pelo menos na cabeça da pessoa que imagina que uma arma vai trazer mais segurança para ela. Então tem toda essa questão em que é discutido de ambos os lados, né? E algumas pessoas não entendem, justamente por não saber a diferenciação, de que tendo uma arma dentro de casa pode usar em qualquer lugar, indo numa festa, indo na padaria, por exemplo. Tem toda essa questão, né, David? Tem toda essa questão, sim, e por trás dessa questão,
você portar a arma é você ter o direito de usar ela na rua, evidentemente. A posse, quem detém a posse pode manter a arma dentro de casa, cumprindo uma série de requisitos que o Estatuto do Desarmamento prevê, e eventualmente pode tirar ela de dentro de casa para levar, por exemplo, num clube de tiro. Os praticantes de tiro esportivo, por exemplo, têm essa faculdade que a lei outorga a eles, que é a possibilidade de você transitar com a arma. Agora, quem tem tão somente o direito à posse da arma, tem que manter, evidentemente, a arma dentro de casa e não pode sair com a arma para trânsito, sair com a arma em público, a não ser que tenha uma justificativa para tanto, que seria o caso do clube de tiro, ou seria o caso de você levar o armamento para fazer uma manutenção, ou algo do gênero. Agora, o porte não, né? O porte permite o cidadão andar na rua, muito embora o próprio decreto, o último decreto agora de maio do presidente Jair Bolsonaro, o decreto do porte, coloque uma série de requisitos também para o porte de arma adicionais que o Estatuto do Desarmamento não prevê. Por exemplo, quem porta a arma na rua, quem for portar a arma na rua, não pode portar a arma exposta, por exemplo. O uso do armamento ostensivo, que a gente chama, que é a exibição do armamento para você coibir algum tipo de ameaça, continua sendo uma exclusividade das Forças Armadas, né? A questão também de você portar a arma e ingerir bebida alcoólica, por exemplo. Há também uma vedação nesse sentido. Então, não quer dizer que o direito, o aparente direito que é concedido ao cidadão, tanto que detém a posse quanto que detém o porte, que esse direito é ilimitado. Com certeza, e evidentemente, ele está condicionado a regras que o próprio decreto prevê e que, muito embora exista essa previsão, a sociedade meio que está passando ao largo disso, nessa euforia que se tem nessa discussão de que todo mundo vai poder andar armado na rua agora, por conta do texto do decreto. É preciso que as pessoas entendam exatamente essa limitação, né? Que não é justamente isso, né? As pessoas usarem arma em qualquer lugar enfim, darem tiro para cima, alguma coisa do tipo, que não é bem assim, né? A segurança tem todo um limite, desde lá do decreto, que inclusive é bom as pessoas hoje com a internet procurarem, né? Exatamente. Se a pessoa tem interesse, ela tem todo o direito, né, de se cumprir todos os requisitos, mas que pesquise, né, que procure, né, exatamente quais são os requisitos e o que ela vai precisar. A gente já está nos nossos minutos finais aqui, inclusive eu pediria para você, Brian, para poder finalizar para a gente, o que é importante para justamente essas pessoas que talvez tenham interesse em ter um porte, uma posse de arma, o que elas precisam entender, né, diante desse novo decreto para cumprirem a lei e, enfim, se sentirem seguras, uma coisa do tipo assim. O primeiro ponto a ser feito é ver se ela se enquadra em uma daquelas categorias novas que foi no decreto. Caso ela não se enquadre nessa categoria, ela deve comprovar a necessidade dela da mesma forma, assim como o decreto antigo no Estatuto do Desarmamento. Então, se ela está sendo ameaçada, se ela tem uma necessidade de se defender de alguma lesão, alguma integridade, se ela, por exemplo, é caçador, se for caçador, então já se presume isso também. Atirador, no caso, esses tiros que são praticados no próprio local específico. E daí tem uma série de outros requisitos. Um deles seria esse teste psicológico que a pessoa tem que passar, o teste de manuseio de arma, então ela tem que saber lidar com a arma, daí todas essas coisas também são atestadas por um responsável, digamos assim, um psicólogo, um agente de treinamento de tiro. Então, ela tem que passar por todo esse treinamento. Então, ela tem que verificar na lei se esses requisitos ela atende. E se ela não atender, ela tem que buscar, aí, tentar conseguir. Bom, ela fez todo esse procedimento. Requereu perante a Polícia Federal ou o Exército, dependendo da arma que ela for adquirir. Ela vai lá e requer a posse ou o porte de arma. Não precisa ter a arma ainda. Ela pode simplesmente ter o porte ou a posse, declaração de porte ou posse, sem ter uma arma. Vai na Polícia Federal, apresenta toda essa documentação, faz o requerimento, paga as devidas taxas, que obviamente tem, aí, portanto, ela vai poder ter a posse ou porte. A partir daí, ela pode adquirir uma arma. Adquiriu a arma, ela vai ter 7 dias, antes na lei era 48 horas, mas agora, com o novo decreto, são 7 dias. Esses 7 dias ela tem para informar a Polícia Federal, olha, adquiri essa determinada arma, que o meu porte permite, por exemplo,
uma pistola, um revólver calibre 38, adquiri um revólver calibre 38 e está dentro do meu porte, informa a Polícia Federal ou informa o próprio órgão do Exército, né, responsável. Então, eu tenho que procurar se informar, não é simplesmente comprar uma arma e daí ir lá e registrar. Primeiro, ela tem que ter o porte, para depois registrar a arma e daí sim poder portar ou poder possuir dentro da sua própria residência. Perfeito. Nosso tempo é bastante curto, tanto que a gente já está encerrando aqui o nosso debate, agradecendo aqui a presença do David Musso, advogado e mestrando em Direito, e também do Brian Bueno Lechenakoski, advogado especializado na área penal. Muito obrigado pela presença dos dois e, claro, que a gente retorna em um próximo debate. O Debate Unibrasil fica por aqui, espero que todos tenham gostado do programa. Não esqueçam de curtir e também acompanhar pelas redes sociais os nossos trabalhos e acesse o nosso site tvcampus.unibrasil.com.br. Obrigado e até a próxima.